como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Esta é a minha última aula de uma sequência de 4 aulas, onde eu estou abordando os conceitos de unidade gestora administrativa e orçamentária. E na aula de hoje eu vou falar especificamente sobre esses conceitos e apresentar a vocês como que essas unidades gestoras se apresentam no contexto orçamentário e no mundo real. O conceito de unidade orçamentária, deixa eu pegar aqui a minha caneta. O conceito de unidade orçamentária é esse que eu estou mostrando aí para você. O artigo 14 da 4320 traz esse conceito. Então, é aquela unidade em que são agrupados serviços para serem executados pelo poder público. E para financiar esses serviços, a lei orçamentária consigna dotações próprias. Esse é o conceito técnico de unidade orçamentária. Então, essas dotações vão realizar programas de trabalho, que é o conceito do orçamento governamental, ao longo de todo o exercício financeiro. Em síntese, é esse o conceito de unidade orçamentária. A unidade administrativa também realiza programas de trabalho. Aqui, ó. Só que ela não recebe da lei orçamentária anual a autorização para realizá-los. Ela recebe através de uma unidade orçamentária. Então, na verdade, a unidade administrativa ela está debaixo de uma unidade orçamentária. É assim que funciona, é como se fosse uma hierarquia. Esse quadro é um quadro que apresenta a classificação institucional da despesa da Lei Orçamentária do Estado do Amazonas para o exercício de 2021. Então, nós temos aqui esse quadro orçamentário em que, de um lado, ele relaciona todos os órgãos que compõem o orçamento do Estado do Amazonas para 2021. Perceba que cada órgão possui uma numeração específica que o identifica no quadro geral das despesas. E dentro de cada órgão existem as unidades orçamentárias. Estou marcando aqui para vocês diversas delas, né? Então, tem órgãos que possuem uma unidade orçamentária, como, por exemplo, a Assembleia Legislativa do Estado, e tem órgãos que possuem 2 ou mais unidades orçamentárias, como, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado, que possui 2 unidades. Veja que as respectivas unidades orçamentárias também são identificadas por uma numeração. E essa numeração começa com a numeração do órgão ao qual ela está presa, ela faz parte. Então, nós temos aqui TCA Amazonas, o órgão, e nós temos TCA Amazonas, a unidade orçamentária, os dois começando com o mesmo conjunto de dígitos. A mesma coisa acontece em todas as unidades orçamentárias em relação ao seu respectivo órgão. Então, eu vou deixar com vocês essa informação. Segunda informação importante é que, dentre as unidades orçamentárias, uma vai possuir o título do órgão ao qual ela pertence. Então, nós temos aqui TCE, TCE, PGJ, PGJ, Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça. Essa é a principal unidade orçamentária desse órgão, né? As demais são unidades orçamentárias periféricas, né? Então, guardem essa informação. Para cada unidade orçamentária, juntamente com os órgãos respectivos, existe a dotação específica. Aqui, ó, várias. E respectivas dotações que vão atender aos programas de trabalho das unidades orçamentárias. Funciona assim. Só que, por exemplo, o Tribunal de Justiça, que nós mostramos ainda há pouco, deixa eu voltar aqui a tela, ele possui apenas 2 unidades orçamentárias. Estão aqui, ó, o TJM e o Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Poder Judiciário Estadual. Nós temos essas 2 unidades orçamentárias. Só que nós sabemos
que o Tribunal de Justiça tem debaixo dele diversas unidades. Aqui no estado do Amazonas, nós temos o Fórum Enalque Reis, que funciona lá no bairro do Aleixo, o Fórum Lúcio Fonte, na Cidade Nova, o Fórum Desembargador Mário Versosa, que funciona na Aparecida, e diversas comarcas no interior. Todas essas unidades são unidades gestoras administrativas. Percebam que elas não aparecem no quadro geral da despesa do TJ, na classificação institucional, mas elas existem de fato. Como é que é a relação da unidade orçamentária TJ Amazonas com essas unidades administrativas? O TJ, então, se relaciona com todas elas, realizando as despesas dessas unidades gestoras administrativas. É assim que funciona. Então, na verdade, por exemplo, as despesas do Fórum Enalque Reis são todas empenhadas nessa unidade orçamentária aqui. Tá? E assim sucessivamente em relação a todas as outras unidades administrativas que compõem o órgão Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Da mesma forma, a SEDUC, Secretaria de Educação do Estado, né? Então ela tem diversas unidades orçamentárias, tem 4 unidades orçamentárias, 5 unidades orçamentárias. Aqui estão algumas unidades administrativas que compõem o órgão SEDUC no Amazonas. Instituto de Educação do Amazonas, Colégio Dom Pedro II, Escola Estadual Testelita Tapajós. Qual é a relação da UO SEDUC com essas unidades administrativas? A mesma que eu falei ainda há pouco no TJ. É a UO SEDUC que vai empenhar, liquidar e pagar todas as despesas dessas unidades administrativas. Então, a execução do orçamento, nesse caso, é centralizada. É possível descentralizar a execução desse orçamento para a ponta? É. É preciso, então, que eu transfira recursos orçamentários da SEDUC para, por exemplo, o Colégio Dom Pedro II, para ele, então, de posse dessas autorizações orçamentárias, empenhar, liquidar e liquidar a despesa dele, todas as despesas. Tá? É uma execução descentralizada. O governo federal é altamente descentralizado. Já alguns entes federados, como por exemplo o Estado do Amazonas, é mais centralizado, né? Então essa configuração orçamentária vai depender da opção político-administrativa que cada ente federado decide adotar. Tá certo? Então é o que eu tinha para vocês na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Te convido a participar comigo das próximas aulas, em que a gente vai aprender mais sobre orçamento governamental e contabilidade aplicada ao setor público. Um forte abraço a todos, até uma próxima oportunidade.